E aí pessoal, continuando a parte 2 que eu estava fazendo, reparando o chicote da máquina de lavar que tinha se danificado por um rato. Um rato roeu os fios. Aí foi preciso corrigir. No outro vídeo eu corrigi na parte do que liga as válvulas que aciona a água da máquina. Agora eu vou ter de corrigir agora, reparar os pinos que liga a placa. Você tá vendo aqui que é um pino muito pequeno, ele é ponta de agulha praticamente para você tirar ele. Você vê ali embaixo, você vê que tem um alfinete que eu tava tentando tirar ele, não consegui com alfinete. Aí futuramente descobri que tinha a trava, que aqui tá branca perto da fita isolante. Você vai ver uma trava branca e eu consegui retirar ela. Aí todos os pinos se soltam livremente. Um dos pinos, que é o do fio azul, ele não tinha como recuperar, emendar, né? Aí o que eu fiz? Eu fui precisar tirar, eu fui precisar até de uma ferramenta mais fina, mais pequena, né? Que eu fui buscar a pinça para poder reabrir a entrada do fio e assim fazer a soldagem. E assim, com a soldagem eu posso conectar, botar de novo no conector. Aí eu fui soldar o fio, fui fazer. Esse processo é um processo muito chato e tem que ter máxima de cautela. Aqui era para usar um ferro, até um ferro mais fino, com um pontinho mais fino, aquele de celular, mas não tinha no momento. Aí eu tinha de usar com mais calma possível para não o ferro de solda não derreter e a solda não cair no pino. Aí você tem de usar uma delicadeza grande para não danificar o pino, né? Aí senão ia tudo a perder. Eu atrás de um pino desse ia demorar. E foi soldando, vai estanhando. Você estanha a ponta do fio, depois estanha o pino, a ponta do pino. Aí depois você faz a junção, botando. Você não precisa mais estanhar, você vai fazer a junção aquecendo os dois juntos. Aí vai ter a fusão. Pronto, aí você consegue soldar o pino com fio. Aí você consegue, aí se você fizer corretamente, o pino vai entrar no conector. Vai entrar até um pouco forçado, mas vai entrar. E olha a posição do conector, onde você ele só entra de um lado. Se você mudar o lado, as travas não vai funcionar, porque as travas ficam em cima. Se você botar ao contrário, as travas não vai prender, aí você vai tentar fechar e não vai conseguir. Eu já estou falando porque já aconteceu um caso parecido, porque não é a primeira vez que eu trabalho com esse pino ponto de agulha. Já fiz outro serviço relacionado a ele, mas nesse caso eu não fiz esse na questão da máquina de lavar. Eu fiz num caminhão, que é os pinos de ponta de agulha nos módulos de controle, que é SM. Aí foi preciso trabalhar nisso. Nesse caso eu perdi muito tempo, é muito tempo mesmo, é chato, porque comparado a isso aí da máquina é muito diferente, comparado a 50 pinos, fazer isso, quase todos, é muito chato. É aqui eu demonstrando como é que esse pino é muito pequeno, que só entra um alfinete, para ter ideia. É muito pequeno para trabalhar nele. Vou pegar aqui até no alicate para mostrar que é muito pequeno. Aí eu vou apertando o fio para não ficar
Ele se conectar bem, para entrar bem justo no conector. E deu certo. Entrou bem justo. Agora eu vou precisar reformular os outros, né? Tirar os outros. Os outros, como o rato deu uma ruída com fio maior, eu simplesmente só remendei. Usei um fio, arranjei um fio vermelho, mesma cor, sempre que eu falei no vídeo anterior. Utilize a mesma cor de fio ou mesma bitola, se possível, para não para ficar mais padronizado. Se usar se não tiver nenhuma parecida, tenta usar uma grande, mas nunca use uma bitola menor que o fio em questão. Isso serve para toda questão elétrica também. Senão o fio se torna resistência. Aí você precisa usar o alicate, né? Sempre usando alicate, mini alicate, multiuso, para descascar o fio. Também você tem que ter um pouquinho de prática, senão você vai cortar o fio. Caso o fio for muito pequeno, também você pode identificar o fio. Então tenha cuidado. Se você não conseguir fazer isso com alicate, você pode simplesmente usar o ferro de solda e queimar na borda em volta e depois puxar com a unha. Que às vezes eu faço isso também. Tem vezes o alicate ele não consegue pegar o fio, que é muito pequeno, ele pode quebrar o fio. Aí eu uso o ferro de solda. Aí nesse caso o fio que a bitola dele é maior, fica mais simples usar o alicate. Já os outros não. Aí eu vou precisar queimar o fio para puxar com unha assim para tirar o fiapo, né? Aí eu vou fazer o mesmo procedimento da outra que eu falei. Eu vou juntar os dois fios, entrelaçar eles. Como é que eu estou fazendo aqui? Eu vou entrelaçar. Aí eu vou usar a pasta para facilitar a soldagem. Se você não tiver pasta, você simplesmente vai precisar pôr o ferro de solda muito mais tempo. Essa é a vantagem. A pasta ela faz a ação do ferro de solda durar mais, ser mais rápido. Aí se você não tiver pasta, você continua segurando o ferro de solda até soldar. E quando ele tiver cair uma gota, não deixe essa gota se espalhar. Você dá uma batida no fio que essa gota ainda tá quente, ele vai escorrer. Vai pingar e pronto. Você deixa ela bem lisinha, para não ficar fiapo na hora de você botar o fio. Ou a fita isolante. Na hora que você bota a fita isolante, não pode ficar fiapo, senão ele pode dar um curto. Aí mesmo que você acha que está isolado, você não está isolado, porque o fiapo do fio, quando ele solda, ele fica tipo um espinho, ele pode sair para fora. Então você observe se o fio ficou com fiapo e tenta corrigir isso. Aí você pode emendar normalmente, que ele vai ficar isolado. Isso vale para qualquer fio. Desde a bitola pequena, como esses aí, desde os fios maiores. Aqui você tem que ter cuidado. Eu fui ter uma vantagem eu tiver gravado, porque a posição do fio, na hora de tirou a trava, as posição do fio saíram do local. Isso fica até uma dica para vocês, que caso vocês for trabalhar com esse bocado de fio, alguma coisa, tenta tirar foto antes, para quando você for montar, você saber da posição, porque um fio errado, você para descobrir que o fio está invertido, o fio está errado, a posição é errada, viu? Dá problema. E para evitar esse problema, dor de cabeça futuro, você faça isso. Tira uma foto, se não for possível, tira uma foto, se não tiver, peça alguém uma câmera, tira foto antes de começar a tirar os fios. E não pense que eu sei tudo de cabeça, não sabe não. Porque um HD,
que é o que aguenta mais memória, só uma batida ele perde os dados, mais o ser humano. Aqui a emenda deu ok. E eu vou cortar a fita, né? Ou fui buscar até o estilete para facilitar o trabalho. Para sair, porque tem vezes que você não pode usar. Tava usando alicate e não tava saindo bem, né? Eu fui preciso usar o estilete para ter um. Porque esses pinos são muito pequenos, aí sai meio errado na hora de enrolar. É que já reparei o azul e o vermelho. E agora eu vou reparar o branco. Depois eu vou aplicar mesmo o processo do outro. Eu vou enrolar também com a fita isolante para ver que bota mais dificuldade para esse rato morder. Porque esse rato é chato. E é a segunda vez que eu estou fazendo isso. Na outra vez eu não precisei tirar esse pino, né? Outra vez eu só remendei. Mas agora foi preciso tirar os pinos para tentar remendar. Aqui, na hora de botar trava, você lembre só, não tem uma posição e botar força. Não bote muita força para não estragar o conector. Ele tem de entrar um pouquinho justo. Pode entrar justo por causa dos pinos, mas não pode entrar forçado. Aí você tinha a entrada já tá errada, alguma coisa está errada. Aí você volta para saber o porquê está errado. Ó, tá tudo ok. Tô puxando aqui para ver se vai soltar. Tá tudo ok. Agora eu vou fazer as medições para fazer a soldagem do outro lado, que também é outro conector de pino de agulha, mas a questão é que não vou ter necessidade de soldar pino. Eu vou só emendar fio com fio. O mesmo esquema que eu falei no vídeo anterior. Você tenta botar máximo de distância entre eles. Não deixa uma emenda junto, né? Os três juntos. Pode ser aquela mesma coisa que acontece, pode ter um curto, alguma coisa assim, pode acontecer. Aí você deixa separado. Aqui é mais simples, né? Você não dá muita dor de cabeça não. Aí você tá vendo que eu vou usar o método do ferro de solda esquentando do fio. Porque a bitola dele é muito fina e se eu usar alicate ia danificar o fio. Aí para não danificar eu uso o método do esquente, né? Esquenta o fio em volta e puxo com uma unha. Usa a pasta térmica para facilitar a soldagem. Se você não tiver a pasta, você tem de novamente, né? Você tem que botar o ferro, passar o máximo de tempo possível e estanhando para ele ter a fusão. E vai se ficar uma gota de solda grande, você tem que bater levemente antes que ele seque, né? Antes que ele fica sólido. Aí ele pinga e pronto, ele fica isolado. Aí você confere com o dedo se que tá criando fiapo. Aí se não tiver, você pode enrolar novamente com ferro com a fita isolante. Aí você é o mais chato, né, que você se enrola com a fita isolante, ele prende e fica chato isso aí também. Mas você usa, vai tentando. Esse vídeo tá sendo cortado, caso você tá achando, esse tá na velocidade normal, mas está sendo abreviado, porque o processo passou mais de uma hora e meia, ou até 2 horas para fazer todo esse processo, que não foi rápido, foi preciso fazer bem devagarzinho para não errar. Esse tipo de serviço é por isso que eu digo, é um serviço chato, porque você tem de ter o máximo atenção possível na hora de fazer esse tipo de reparo. Isso vale para você e para o cliente também, né? Quanto menos você não se distrair mais,
menos você não vai gastar seu tempo de refazer o serviço. Aqui já tô fazendo as medições, já tá tudo ok. Agora eu vou cortar um fio, né? Já foi um emendado. Aí vai ter o outro branco, vai ter o vermelho e o azul. Depois eu vou passar fita neles para criar vai virar uma espécie de cabo, né? Só já é um cabo de 3 vias. Agora vai ser um cabo junto com para sempre para evitar o rato, para ver que dificulta o trabalho do rato. E o rato desiste de roer esse fio com essa borracha, né? Pode dar pra ele ficar com indigestão, aí ele não fazer nada. Aqui, ó, eu tô cortando a solda antiga, ó, usando o processo de novo do ferro esquentando para largar o fio. Ó, puxo com a unha e solta esse processo que eu uso, porque a bitola é muito pequena, não posso usar alicate, senão vai danificar o fio. É o processo, por isso que eu digo que esse processo é meio chato.